Fala turma, esse é o Firecast, conversas reais com quem constrói. Tô aqui hoje mais uma vez com meu amigo, meu sócio Áureo de Oliver. E aí, bom demais? Cara, é sempre bom estar aqui. Cada episódio que eu venho é um aprendizado diferente. E hoje, né, mais uma vez... Mais uma vez, cara, é um aprendizado. A gente sempre senta aqui nessa mesa e sai mais rico de conhecimento, sim ou não? Com certeza. E hoje não vai ser diferente. A gente está aqui hoje com duas empresárias de muito sucesso no ramo aí dos veículos, muita autoridade nessa área de venda, são especialistas em aprovação de crédito, lance de financiamento. Irmão, eu quero financiar um veículo. Hoje você vai aprender aonde você vai ter facilidade para financiar um veículo e ainda no meio da conversa você vai ver que tem uma novidade aí. São as que mais aprovam, né, na Baixada. Estão dizendo por aí, será que é verdade? Pensou em moto, pensou em KZL, então, né? Ó, vamos apresentar para vocês, está aqui com a gente hoje, Viviane e Thalita, sejam muito bem-vindas. Vocês estão bem? Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. E aí, qual a expectativa? Fala aí, Viviane, qual a expectativa para esse podcast de hoje, contar um pouco da história da KZL? A expectativa da gente tá bem grande, né, para o pessoal que vai assistir, né? A gente quer contar muito a nossa história, como tudo começou. E a gente espera que o público goste bastante. Bom demais. E aí, Thalita, fala pra gente. É exatamente isso, né? A gente espera aí não só contar nossa história, mas também inspirar outras pessoas, mulheres, isso é bom, né? Isso é bom. Isso é importante pra nós. Muito bacana. Fala, Áureo. Eu tô na expectativa porque a gente sabe que geralmente o mercado, né, é repleto de homens, né, na empresarização, no empreendedorismo, e ver mulher no topo não é em qualquer lugar, né? Não, tem que ser resiliente. Tem que ser muito resiliente. Tem que saber jogar o jogo. Tem que saber jogar o jogo. E a gente conversando aqui no off, eu fiz uma pergunta para elas se já tinha alguém que empreendia na família de vocês, e elas disseram que não tinha ninguém. A gente foi as primeiras ali a desbravar. E quando que foi esse estalo de, a gente precisa sair do comum, a gente precisa apostar em algo que vai mudar a nossa vida, que vai ser um norte para nossa vida? Vocês ficam à vontade para ver quem responde primeiro, tá bom? Assim, na verdade, a gente não começou com dinheiro, né? Então, eu sempre falo isso, eu sou pedagoga, então eu trabalhava numa escola e, assim, todo mundo sabe, né? O salário não é dos melhores. E eu sempre quis, assim, mudar de vida, né? Sair do comum. O lance da ambição ali, né? Exatamente. Então, assim, a gente entende que para sair do comum tem que fazer algo a mais. E foi por esse caminho que eu tracei, né? E aí nós tivemos uma oportunidade no ramo, eu e o meu antigo sócio, e nós mergulhamos de cabeça e tô aqui hoje com a minha irmã e só sucesso. E onde que entrou a Viviane nessa história aí? A Viviane, assim, a KZL, ela sempre foi um sucesso. Não por mim, tá? Eu sempre falo isso, mas porque sempre teve a mão de Deus sobre a KZL. Já falei isso outras vezes, sempre que eu tenho oportunidade eu falo. A KZL é a abreviatura do nosso sobrenome, Kinzel, né? E é um nome muito abençoado, a gente acredita que existe uma bênção sobre esse nome. Então não posso falar de KZL e não falar sobre essa bênção que tem sobre esse nome. E quando nós estávamos ali iniciando, eu pensei que seria uma coisa. Eu falei, olha, se eu abrir esse projeto aqui e conseguir vender esse tanto de moto, mesmo sem nome, sem marca, iniciando, né? Eu vou ficar bem. Só que, para minha surpresa, o número que eu tinha em mente, eu pensei em 6 motos e ali naquele primeiro mês nós vendemos 19 motos. Caraca. Sem nome, sem conhecer, sem nada. Então, assim, já sempre, desde o início, tinha essa bênção, sabe? E aí, quando nós vimos esse sucesso, a loja crescendo, nós expandimos, e aí, com 6 meses de loja, eu convidei a Viviane para aprender mais. Falei, olha, vamos sair, né, do comum, vamos aprender mais sobre esse ramo, para a gente conseguir concretizar uma sociedade. E aí, quando ela ficou em treinamento, né, Viviane ficou aprendendo no administrativo, e aí logo depois já veio a necessidade de expansão territorial. Bom. Aí nós viemos para Queimados.
né? E aí que começou a loja de queimados e a nossa sociedade começou daí também. Foi só sucesso, graças a Deus. Pô, eu vou te falar, eu vi um pouco assim da história de vocês, eu acho muito bacana isso, tudo que vocês têm construído, né? Porque assim como eu comecei aqui, a gente estava falando aqui no backstage, aqui nos bastidores, a gente estava comentando muito sobre a dificuldade de mulheres empreender, né? De mulheres construir o que vocês construíram do zero. Vocês construíram algo do absoluto zero. Então, assim, é algo complexo. E para chegar onde vocês chegaram, é mais complexo ainda. Porque se a gente for puxar um dado ali, né? As empresas não duram mais do que 2 anos. A grande maioria ali falha. Então, entendendo tudo isso, o que vocês fizeram? Como que vocês lidam com essa situação de vocês, além de ter construído esse império, né? Construído ter esse sucesso todo na KZL, como que foi esse processo para vocês? Como vocês lidaram com toda essa situação de serem mulheres e terem construído esse sucesso todo? É difícil, né? As pessoas pensam que é só abrir alguma coisa e compra, vende, paga e assim, eu vejo que empreender é assim, é um esforço diário que a gente tem que fazer, né? Para dar certo, porque é como você está falando, muitas empresas às vezes começam muito bem e 2, 3 anos depois, né, acaba fechando porque alguma coisa ali naquele meio ali acontece que não dá certo. Então, assim, a gente tem que ter muito ali na ponta, assim, do lápis, né, Thalita? Principalmente a contabilidade, né, que é a parte que eu e a Thalita a gente faz, né, que a gente administra as contas e tudo. E controlar isso tudo muito bem e diariamente estar vendo ali aqueles custos, né? Porque não é só vender. Porque, tipo, tem gente que pensa assim, vendi 50 motos, legal. Mas às vezes a pessoa vendeu 50 motos com lucro de R$500. Margem apertada, né? Aí, quer dizer, você vendeu muito, mas não deu nem para pagar as contas. Aí nisso daí você vai fechando no vermelho todo dia e acaba que, né, as coisas ficam difíceis. Então, a gente tem que... É um conjunto de coisas, né? Você tem que analisar todo dia. Realmente é muita preocupação que a gente tem. Outro dia até brinquei com a Thalita que eu mandei lá um meme para ela, algo assim, vou empreender, que eu vou trabalhar no meu horário, vou fazer o que eu quero, e Isso não é existe, nada disso, né? Nunca mais a gente parou de trabalhar. Por exemplo, a gente viajou para Paris, Roma, né, em 2024, fizemos uma viagem juntas e tal. Dias. E a gente ali não ficou assim, com a cabeça tranquila, né? Celular e administra dali, faz daqui. Eu falei, cara, nunca mais a gente vai viajar tranquilo, de poder desligar. Eu fui agora também, né? Eu fui em outubro agora, voltei a Roma. Eu não consegui entrar no Coliseu. Eu não consegui. Eu fiquei na porta do Coliseu, resolvendo um problema da loja e perdi meu horário. Meu Deus. Porque, assim, realmente, é o que ela falou, né? No início, até assim, muita gente nem levava a gente a sério. Acho que por causa dessa questão também feminina e tal. Então, assim, pra você... É até uma dica, né? Porque a mulher, quando quer empreender, eu acho que o trabalho é dobrado. Tá? Isso não é... não sou feminista, não é nada disso. Mas, assim, é trabalho dobrado, porque você precisa mostrar um respeito e as pessoas precisam te respeitar. Né? Então, a gente... E tem toda essa questão, não é só vender, é comprar também, porque é todo um trabalho, porque nós somos uma marca que não vende só Moto Zero, nós vendemos seminovas de qualidade. Então, assim, essa questão do recalque, que é quando o cliente volta reclamando, né, da moto, a gente se preocupa muito com isso, porque tem muitas lojas, inclusive na própria Baixada, que a galera só quer vender, bota pra fora. Pós-venda nada, quando você né? chega lá na mesa de negociação, na hora de vender, eles atendem bem, faz de tudo pra você comprar. Depois, quando o cliente volta com a moto toda cheia de problema, eles não querem saber. Nós já recebemos muitos clientes assim, né, desesperados mesmo. Eu até falei hoje de tarde lá com a galera, né, que tinha um cliente lá em mesa. Eu falei com ele, olha, realmente, o senhor tá saindo de uma parcela muito alta, indo para uma parcela ok, porque ele tava saindo de aluguel. E eu falei assim, aí eu tenho que falar com a minha esposa. Eu falei, isso aí, fala com a sua esposa, porque a gente recebe tantos clientes aqui desesperados que foram em lojas e pensaram que era uma coisa. Só assim, um breve relato. Uma vez eu recebi um cliente lá na porta, desesperado. Ele falou, olha, me ajuda.
compra minha moto, pelo amor de Deus, porque eu fui em outra loja, o cara me falou que era uma parcela de R$600. Eu falei assim, vou fazer uma surpresa para minha esposa. Cheguei em casa, ela ficou feliz. Quando a parcela veio mais de 1.000. Eles me enganaram. Minha esposa saiu de casa. Isso é real, isso é verídico. Eu fiquei com pena do cara, mas eu tive que fazer, né? Tentei ajudar de alguma forma, mas não era meu cliente, entendeu? Então, assim, tem muitas lojas na própria Baixada, no Rio, que faz isso. E nós não fazemos. Assim, o nosso legado é esse, é transparência, honestidade. O cliente vê a parcela. Na hora que está assinando o contrato, a gente fala assim, ó, dá uma olhadinha aí, é isso mesmo que o vendedor combinou com o senhor? É isso mesmo. Então tá ok, então vamos fazer, né? Porque a gente preza muito por isso. Por isso, eu acho que até por isso que hoje nós somos assim especialistas nesse mercado. Pela atenção que nós damos aos pequenos detalhes. Eu acho que falta isso, essa honestidade também. E é por isso que vocês são a empresa de motos que mais aprova financiamento da Baixada Fluminense. Isso é um diferencial, né? Você jogar limpo. Porque hoje em dia, infelizmente, nesse mercado tem... Eu trabalho ali próximo da Intendente Magalhães. Só que aí já mudando para mercado de carro, né? Poxa, aí eu trabalho com o público também. O tanto de relato que eu já ouvi de cliente, etc, etc. Mais um ponto. Você falou sobre a margem, quando a margem está apertada. No seu ponto de vista, o lucro tá quando compra ou quando vende? Eu acho que é um conjunto. Porque a gente tem que comprar bem e a gente também tem que vender. Sim. Só que eu vejo assim, quando a gente compra... É melhor da gente tentar negociar e comprar com lucro bom do que vender. Porque nem sempre para vender... Porque a KZL, ela não visa só vender motos, tá? A gente pensa muito na questão humanitária. Por exemplo, eu já tive uma cliente aqui em Queimados, que depois ela virou até minha amiga, né? Que ela tinha um sonho, ela é manicure e tal, ela tinha um sonho de comprar uma moto. E ela não estava conseguindo. Ela falou, não, já tentei em outros lugares, eu não consegui. E nós conseguimos uma aprovação para ela, mas não estava dentro do que ela ainda teria que ter para pagar, né, essa moto. Então, a gente fez uma maneira ali de vender essa moto para ela, e fizemos algumas parcelas, né, no boleto, alguma coisa assim, e ela conseguiu realizar o sonho dela. Então ela falou, gente, essa é a diferença, porque se você... Ela me falou que ela já teve em várias outras lojas que às vezes ela já foi até maltratada porque a pessoa vê que ela não tem aquela certa condição, né? E tal, então já logo descarta. E na KZL a gente preza muito por isso. A gente está sempre falando, né, Thalita, com os vendedores, olha, as pessoas aqui não têm que ser tratadas pelo que vocês acham que elas têm, pelo que vocês acham que ela pode. As pessoas têm que ser tratadas todas iguais e bem, tem que dar o melhor atendimento. A gente não aceita que nossos vendedores, eles mintam para os clientes, parcela, ou que fala, a moto é tanto e quando chega outro valor, não. Tem que ser claro e falar para a pessoa o que a pessoa vai levar realmente. Então, a gente trabalha nessa forma, a gente preza pela honestidade da loja, integridade mesmo, porque, igual a Thalita falou, nós somos uma família evangélica, nós somos uma empresa evangélica, então a gente preza por isso, né? Então, a gente tenta fazer assim o máximo para o cliente conseguir realizar o sonho dele. E é o nosso nome tudo também. Tudo que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz, com certeza. A gente faz um boleto, a gente passa um cartão, dá um desconto, se for possível, mas para ele realizar o sonho dele. E a gente já teve muitos relatos assim, né, Thalita? As pessoas falam pra gente, eu já tentei em vários lugares, eu não consegui, e o atendimento é diferente. Então é isso, a gente preza por isso, qualidade no atendimento. Eu acredito que uma das coisas que mais geram confiabilidade também nas pessoas que vão comprar é o dono botar a cara. Então, só de vocês estarem aqui botando a cara, isso gera mais confiabilidade também para quem vai comprar, né? O Adib fala, né? Produto sem cara não vende. Exato. Então, só de vocês estarem aqui, muito provavelmente vocês já estão posicionando muito bem a marca de vocês, gerando mais confiança na audiência. Porque tem muita gente muito empresário que nem aparece, né? Eu tenho, assim, às vezes alguns seguidores da loja me seguem no meu Instagram, né? Aí, no início do mês, eu fiz um vídeo, falei, chegou uma moto tão bonita lá, uma Titan, eu falei, vou fazer um vídeo dessa moto. Aí fiz um vídeo assim rápido, falando, ó, chegou, quero ver quem vai ser o sortudo e tal. Aí esse cliente viu
viu pelo meu Instagram. Aí ele foi lá na loja. Só que eu não identifiquei, assim, de início, né? Aí ele já chegou me zoando, que eu sou vascaína, e, enfim, né? Aí Sofredora. Aí ele já chegou me zoando, eu falei, gente, da onde eu conheço esse rapaz? Aí ele, eu sou teu seguidor, vi tua moto, você postou essa moto, eu vim buscar essa moto. Eu falei, pô, que legal. Ele foi comprar. Aí ele falou assim, ele falou com o gerente, caramba, ela é a dona, tá falando comigo? Eu falei, que isso, rapaz, eu sou a dona, eu tô aqui com vocês todo dia. Se você quiser, você quer um café, quer uma água, vambora, sabe? Porque não tem isso com a gente. Nós somos gente como a gente. A gente não tem, essas coisas não pegou a gente, não. É melhor ter uma dor de cabeça lá em Paris, né? Não, a cabeça não. É bom ter a dor de cabeça, mas a dor de cabeça lá em Paris, pô. Lá, não entrei no Coliseu, eu tô lá na Itália, pô. É verdade. Mas eu pensei, já tinha entrado, então tá bom. Mas eu acho que o dono, ele tem que estar na linha de frente mesmo, né? Ele tem que estar vendo onde o problema tá, onde a solução vai chegar, o que o cliente dele quer, qual é o gosto, porque vai atualizando muito, né? Vai mudando. O público de vocês lá, acredito que varia muito. Mas é uma galera que é mais jovem, mais meia idade ali. Mas assim, é um público mais 25, 30 anos, né? Uma galera mais assim... trabalhadora, comprar moto pra trabalhar, né? Motoboy. A gente vende muito pra motoboy. Entendi. E uma dificuldade que vocês passaram na empresa? Porque toda empresa vai ter dificuldade. A gente está falando aqui dos lados bons, tem pontos positivos, a empresa vem crescendo, isso é bom. Como a gente disse, vocês aprenderam a fazer ali de forma honesta e se tornarem especialistas em aprovar crédito, em financiamento. Isso é bacana, mas toda empresa chega um momento também que a gente pensa, caraca, será que a gente passa daqui? E quando foi esse momento para vocês que vocês olharam e pensaram assim, caraca, eu acho que talvez a gente precise reajustar ou tá apertado, tem que inventar um novo método? Qual foi esse período? A gente já teve alguns momentos assim de... Às vezes a Viviane é assim, eu costumo dizer que a Viviane é como se fosse uma mãe para mim. Apesar dela não ser tão mais velha que eu, né? Eu sou a irmã mais nova. Mas assim, eu sempre peço alguns conselhos e tal, e converso com ela. E já teve algum momento, né, Viviane, de eu falar assim, tá muito difícil, hein? Vem aqui me ajudar, porque... E ela também, né? A gente olha e pensa, não... O que a gente vai fazer agora? E assim, sempre buscando orientação de Deus primeiro, né? E acreditando que as coisas vão melhorar, né? Quando tem uma situação muito difícil, a gente, não, calma, vai melhorar. Às vezes dá um problema e, não, vamos solucionar. Sempre buscando solucionar, mas assim, claro, como qualquer pessoa, sempre acontece. Às vezes acontece de ter uma situação difícil e a gente foca na solução, né? Isso é o mais importante, principalmente se for algum problema voltado ao cliente, solucionar. Sempre isso, né? Então, assim, o mercado também, né? A gente vive num país que atualmente ele está muito complicado, né? A gente vê aí uma inflação, a taxa de juros subindo demais, o cliente às vezes não compreende, né? Acha que é uma questão da loja. Sim. Então, qual é a solução? É fazer o cliente entender que aquilo ali que nós estamos fazendo é o melhor para ele, né? E acontece. Tem outras questões também, mas a gente vai sempre tentando solucionar e resolver. É isso. E vou te falar, eu tava conversando isso com o meu colaborador hoje, vindo de Uber, que a vida do empreendedor, ela é sempre uma curva, sabe? Às vezes é uma curva sinuosa, sabe? Às vezes a gente acha que é uma linha reta, né? O crescimento, mas não é. Eu até falei com ele, foi um direcionamento que eu dei pra ele. É R curto e acerte longo. Então você tem que... Não tem como. Se você quiser empreender, você vai ter que arriscar, você vai errar, você vai entrar num monte de desafio. Se reinventar, só que você né? tem que errar curto, você vai errar muito mais do que acertar, essa é a verdade. Então a ideia é você errar curto e você sempre acertar longo. E falando em acertar longo, eu quero saber de vocês agora, já que a gente falou de desafios que vocês enfrentaram, eu quero saber de algum diferencial, né? Porque vocês
cresceram pra caramba, né? Você só tem 3 anos, gente. Isso é loucura. É, a loja de Nova Iguaçu, né? É, de Nova Iguaçu vai fazer 2, a de Queimados. Então, de empresa vocês têm 3 anos. É. Então, somente 3 anos você já tem 2 unidades. Então, eu acredito que vocês são mulheres, empreendedoras, vocês enfrentaram vários desafios e vocês conseguiram construir o que vocês construíram em apenas 3 anos. Então me ensina isso, gente. Pelo amor de Deus, eu quero saber isso. Eu quero receber essa mentoria gratuita. Qual é o código? Qual foi o diferencial de vocês? O primeiro segredo é que a gente começa a pensar no seguinte. Quando vem, até voltando ao tópico anterior, quando a gente pensa em desistir, a gente pensa no quê? Em voltar à vida que a gente levava. Então, assim, esse é um diferencial. Calma aí, não quero nunca mais, né, descer esse padrão aqui. Né? Então, assim, eu acho que as batalhas vêm, a gente precisa conquistar e tá sempre tentando inovar. A gente tá sempre procurando aprender coisas novas, não só para nós, mas porque é melhor para as vendas, para os clientes. Então, o que tem de novo no mercado? Tentar buscar isso, sabe? Para conquistar mesmo. É difícil, né? Assim, as batalhas diárias, elas vêm. Só que a gente precisa enfrentar isso, né? Então... Eu tava conversando com meu esposo essa semana, eu tava falando isso com ele. Muitas coisas, às vezes as pessoas podem até, né? Você está espiritualizando a coisa e tudo, mas, assim, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, a gente sempre viveu muito de fé e de acreditar muito que tudo... Acreditar que tudo na nossa vida é Deus. Então, quando a gente começou a empresa, né, em Queimados, a gente começou sempre botando tudo, Deus à frente, orando, buscando direção. Então, assim, essa semana eu estava falando isso mesmo com ele, com meu esposo, eu falei, eu vejo assim que é a mão de Deus. Não tem assim, não é que nós somos melhores do que ninguém, não é que a gente faz nada sobrenatural, mas eu acho que o primeiro ponto na KZL é esse. A gente sempre coloca Deus em tudo e está sempre orando e pedindo direção. E a gente vem, esse mês assim, a gente está vendo, né, Thalita? A gente está trabalhando muito, vai ter o feirão agora, esse fim de semana, e a gente está vendo as coisas acontecendo. Mas assim, é como eu falei no início, empreender não é fácil. No Brasil está cada vez mais difícil, né? Então, é administração, é você estar ali todo dia olhando com cuidado e procurando ver o que precisa, como tem que ser feito. É muito trabalho, é trabalho duro. Como a gente começou também, a KZL Nova Iguaçu, ela começou no bairro que a gente morava. Então, a gente é muito conhecida ali. Então, a gente até sente um pouquinho assim, né, Thalita, de desdenho, da pessoa no início achar, isso aí não vai dar nada, isso aí é só mais uma lojinha. Então, quando as pessoas começaram a ver esse crescimento, essa coisa, a gente escuta umas coisinhas, né? Cresceu rápido. Será que estão fazendo? Tá fazendo coisa errada? Entendeu? Isso é o que mais tem. Então, mas a gente sabe que tá tudo na mão de Deus e é tudo direcionado por Deus. Eu acredito nisso, que é Ele quem dá a direção e nos orienta a fazer a coisa certa. Muito bacana, Viviane. Ó, você que tá aqui assistindo até agora e você ainda não se inscreveu, o que a gente faz com ele, gente? Tá perdendo. Se não se inscreveu e não curtiu, aí complica. Até porque, o que a Viviane acabou de falar? Que vai ter feirão. Daqui, quais são os dias? Sexta, sábado e domingo. 27, 28 e 29. Então, ó, dia 27, 28 e 29 vai ter feirão na KZL. E a gente vai bolar uma condição especial, mas a gente vai soltar lá no Instagram. Só no Instagram? É, no Instagram. E se a gente soltar aqui agora? Agora ou no final? Não, a gente vai soltar, calma. Tem que fazer eles assistirem até o final. Eu tô emocionado, calma. Senão eles vão querer pegar o cupom e sair correndo. Não, mas a gente só vai soltar o cupom pra quem se inscrever no canal. Isso aí. É isso aí. Senão é complicado, né? No Instagram da KZL já tá cheio de promoção. Aí, Eita. tá vendo? Então, assim, muito bacana conhecer um pouco da história de vocês, né? Eu queria até entender também o diferencial competitivo que vocês têm, né? A gente sabe que tem algumas agências, tem outras concorrentes aí, né? Não tem concorrência? Não, a KZL não tem concorrência. Ah, olha só. Então não tem concorrência. Por que não tem concorrência?
Porque o que nós fazemos ninguém faz. Nós somos especialistas. Olha só. A não ser que venha a Honda e a Yamaha, a gente aceita. Mas fora isso, não tem. Exatamente, é isso aí. Porque o diferencial competitivo que eu vejo assim, né? Eu acompanho um pouco de vocês. De tudo isso que vocês falaram, é muito bacana conhecer essa história, porque de fato a gente vê que há verdade nisso tudo. Sim. Porque os resultados comprovam, não é isso? Os resultados comprovam. Sim. Então, assim, olho no olhar, vocês como donos, vocês vão lá e atendem. Então, acho que isso é muito bacana, você dá essa experiência para o cliente, né? O cliente, ele precisa desse acompanhamento, desse direcionamento. E é aquela frase, né? Qual é aquela frase mesmo? Só o olho do dono engorda o gado. É isso aí. É isso aí. Então, vocês estão lá na Itália, mas vocês estão acompanhando tudo, né? Com certeza. Com certeza. Já passou muita coisa lá, lembra na Torre Eiffel? Meu Deus! Chique demais essa mulher! Ainda bem que foi lá, né? Às vezes acontecem umas coisas assim, mas a gente tem que resolver. Então a gente bota a cabeça no lugar e resolve. Eu acho que a grande virada de chave, assim, foi quando a gente parou e pensou, olha, não vale a pena. A gente não está aqui só para vender moto. A gente está aqui também para fazer o cliente entender que ele pode ser aprovado. Sim. Eu mesmo já passei por algumas situações de ir em agência comprar um carro e a pessoa nem pediu meu CPF, simplesmente falou, não dá. Eu falei, como é que ela sabe que não dá? Se ela nem pegou meu CPF? Desse jeito. Às vezes porque eu gosto, final de semana, gente, esquece, é Havaiana, é uma roupinha mais tranquila, e aí a pessoa acha que você não tem condições, e na KZL não tem isso. Não tem isso. Eu nunca vou esquecer do dia que o cliente chegou lá com uma caixa de sapato cheia de moeda, lembra? Queimados. Ele estava guardando a entrada dele. E ele foi atendido como qualquer outro. Né? Esse é o nosso diferencial, é não olhar o cliente só como um número. Né? Por isso que eu falo novamente, cada pessoa que entrar na KZL vai ser recebida da mesma forma. O senhor quer um cafezinho, uma água? O que eu posso fazer para ajudar o senhor hoje? Eu acho que isso aí também é um diferencial nosso. Deu até vontade de ir lá comprar uma moto com ela. Lá, e o café é bom. Como vocês não têm concorrência e o mercado é outro, vou citar um exemplo aqui. Tem um camarada aí que tá dominando a internet aí, vendendo carro, que é lá de Minas Gerais, se eu não me engano. Que vocês chegaram a ver ou não? Que tem um sotaque, Acho que ele é mineiro. É o Y alguma coisa. Y Veículos. Eu e tipo acho assim, que esse o cara tá nome crescendo muito no Instagram e tal. E outro dia eu ouvi um caso desse, o coroinha indo embora, e ele, o que aconteceu? Por que vocês não compraram? Pegou no braço do cara, deixa que eu vou resolver. Não, mas o carro que eu tinha, na vez que eu vim era X, hoje é Y. Vai voltar a ser X, eu vou resolver pra você. Ninguém atende ele, eu que vou atender, mostro o carro pra ele. Quem vai precificar o veículo dele sou eu, e a precificação do meu veículo pra ele, quem vai dar sou eu que vou resolver. E tá resolvido, entendeu? Porque entra nesse lance aí de, às vezes, deixar de ser só um número, deixar de ser só uma venda e passar a entender o propósito da vida da pessoa, o tanto que ela esforçou para chegar até ali, e etc. A venda, ela é construída por uma energia, né? E se vocês olharem lá o nosso Instagram, vocês vão ver a vibração que é pelo cliente aprovado. A gente não sabe nem se o cliente vai comprar. Ele está aprovado, a gente tem que estar feliz. Aí ele vai comprar, Isso, e aí os vendedores começam a fazer flexão, às vezes os clientes entram, fazem também a flexão, sabe? É um movimento assim de 1, 2, 3, até 10 e KZL, sabe? Uma coisa assim. É uma coisa muito legal. É uma energia boa, sabe? Porque a gente vibra de verdade. Aí quando o cliente sai, isso acontece lá também. Né? Tanto em Nova Iguaçu quanto em Queimados. Então, assim, se eu tô lá na porta, eu fico mais na loja de Nova Iguaçu. E aí eu tô lá na porta e eu tô vendo o cliente tá saindo. Deu tudo certo, que o cliente não tá levando? O que houve? Poxa, mas a parcela agora subiu, porque quando eu vim era outra, agora não tá dando. Não, então calma aí, a gente vai te ajudar. Vamos lá dentro. Aí leva o cliente novamente. Gente, eu tenho um relacionamento com os clientes. É assim, eu até conversei com o gerente, agora o operador do BV, e ele falou comigo, Thalita, é engraçado que eu tô te falando que eu preciso falar com esse cliente, você tá me falando, não, eu tenho um número da mãe dele. Mas eu falei pra ele, mas eu também tenho o número da avó, se você quiser, porque eu tenho um relacionamento mesmo. Às vezes vai a família toda e você tem que ficar ali conversando, né? Não por uma obrigação, mas um movimento, sabe? E eu acho que isso também constrói a venda. É o diferencial, eu acho.
Eu acho que essa questão... Teve um dia lá que o cliente foi buscar uma intenção de vendas e, como é no nome da empresa, a gente tira a cópia da nossa documentação, né? A minha habilitação e tudo. Aí, quando ele olhou, ele falou, nossa, é a senhora que é a dona. Aí que eu estava atendendo. Eu falei, sim, mas a senhora está aqui atendendo? Tô, eu trabalho, eu venho também. Então, já aconteceu muitos casos assim, né? Teve um caso de um cliente lá que comprou uma moto com a gente, aí chegou super estressado na loja, tipo, de noite. Eu, gente, o que está acontecendo? Aí fui falar com ele, não, porque eu comprei essa moto, agora tem uma multa, eu não vou pagar, não sei o que. Eu falei, calma, vamos ver. Aí fui lá, vi e falei, não, realmente, essa moto, a multa foi de antes, o senhor não vai pagar, é a loja que vai pagar, porque ela não constava, não tinha data. E fui explicando que às vezes a pessoa que nunca teve um veículo, ela não entende. Aí ele, não, mas eu não vou pagar não, o senhor não vai pagar, eu vou pagar. Aí fui lá, imprimi a multa e paguei na hora e mandei o comprovante para ele. Aí ele saiu super sem graça, tá agradeceu. Nervoso, tomou um suco de maracujá. Aí depois ficou me mandando vários apps pedindo desculpa. A senhora me desculpa, eu fui muito bem tratada, eu não tenho que reclamar dessa loja. É que eu fiquei muito estressada e não sei. Não, a gente entende. Então a gente entende também que às vezes o cliente ele está estressado, já foi muito enganado em alguns outros lugares, então acha que todo lugar é igual, né? Então, assim, a gente preza muito por isso, pelo atendimento, qualidade, o cliente se sair satisfeito, ele não se sentir enganado, lesado. A gente quer sempre resolver o problema e eu acho que isso realmente é o diferencial da gente. Isso é importante. Sabe, um desafio muito grande é você precisar provar para as pessoas, olha, não, pode confiar. Porque as pessoas já vêm levando tanto golpe. Desacreditado. Tanta gente levando golpe. Uma vez eu atendi um cliente e nessa época eu era vendedora ainda. E ele falou assim pra mim, eu quero muito comprar essa moto com você. Era à vista a moto, era uma Twister. Ele falou, quero muito comprar, mas olha, eu moro em Macaé e eu tô com medo. Porque no mês passado eu levei um golpe num carro de 60 mil. Eu falei pra ele, não, mas eu vou provar pro senhor que eu sou honesta. E aí eu tive um trabalho, né? Aí eu comecei a filmar a loja, enfim, fiz lá, que eu também não vou ficar aqui divulgando, né? O que eu faço pra... Aí eu fui e fiz lá o meu trabalho, bem feito. E o cliente fez um Pix pra mim de 16 mil. Que era assim, acho que era 80% do valor da moto. Eu falei, eu preciso de pelo menos 80%. Pra segurar a moto. E aí eu vou levar a moto até o senhor. Falei pra ele, o senhor vai pagar o frete, porque é muito longe, mas eu vou levar, eu me comprometo em chegar aí com a sua moto hoje. Aí ele falou assim pra mim, por favor, só não me dá um golpe. É difícil, as pessoas levam golpes e aí a gente tem que provar que não, a KZL é diferente. E eu fui lá, cheguei lá quase 9h pouca da noite e levei a moto pra ele e ele me deu um abraço. Te ligando já ele ou falou, não? Pô, tava. O que eu fiz? Eu mandei minha localização pra ele. Eu falei, eu também tô correndo risco, eu não conheço o senhor, né? Tô correndo risco também, mas pro senhor acreditar na minha palavra, tá aí. Minha localização em tempo real. A moto tá saindo daqui, falando passo a passo. E ele foi confiando em mim. Quando eu cheguei lá, ele me deu um abraço. Ele, poxa, obrigado por você não ter me dado um golpe. Isso virou absurdo, né? Porque era pra ser o comum, né? As pessoas estão muito desacreditadas, né? É muita gente fazendo tudo pela venda, né? Isso aí. E aí... Mas... Pode falar. Isso aí constrói fidelização, né? Não só fidelização, mas também indicação. É você ser humano também, né? Se colocar no lugar do outro e tal, não passar ninguém pra trás. Não, e eu acho que essa parte também de fazer a venda online faz toda a diferença, né? Porque, assim, muitas empresas não fazem, nós fazemos também. A gente entrega no conforto da sua casa. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho tempo de ir. Já atendi cliente que falou assim, eu tô trabalhando embarcado. Aí eu vou e falo, mas o senhor pode fazer a compra, eu vou entregar na sua casa. E a gente fecha a compra, né? O cara aceita a parcela, vê a moto, faço com minúcia um videozinho, né? Com riqueza de detalhes, o cliente aprova e fecha a venda e a gente entrega assim lá no conforto do lar dele, né? Então isso também é um diferencial. Até porque a venda pro cliente, querendo ou não, ela é um impulso ali também, né? O cara quer comprar na hora. Ele tá embarcado, ele quer comprar na hora. Ele olhou, tenho dinheiro, eu quero comprar agora. O cara cismou, pô. É emoção. É isso, o cara acordou, irmão, quero uma moto assim, eu vou comprar hoje. Aí ele vai mas só que entra essa dificuldade. Mas vocês, por serem uma empresa familiar, na hora de tomar as decisões, mais fácil ou mais difícil?
Disponível. Essa risada sincera aí que é maneiro. Pra mim eu acho mais difícil. Eu acho, porque, né, o gerente de Queimados, Marcos Paulo, é meu primo. No administrativo tem a Tatiana, que é minha irmã. Então, assim, fica mais complicado, né, da gente... Mas, graças a Deus, assim, a gente não tem problema, né, Thalita? Eles também são bem, assim, sabem, assim, o lugar deles e não dão esse... A Tatiana, por exemplo, minha irmã, ela, poxa, todo dia ela sai da loja 7 e pouco, 8 horas da noite. É a última a sair junto com eles. Então, Mas tem coisa, assim, que a gente fica assim, né? Ah, poxa... Mas é a irmã, é o primo, é a prima que trabalha com a Thalita. Assim, sem demagogia, são poucas, né? Poucas vezes, porque as pessoas, elas vestiram tanto a camisa da KZL, assim, a nossa família, né, é tão abençoada que a gente não tem, assim, grandes problemas igual as famílias têm. Não é querer mostrar uma perfeição aqui, mas é a realidade. A gente se reúne, fica o dia todo trabalhando junto, à noite chega lá na mesa lá da minha mãe e tá falando, não, mas é aquela venda e tal. Então a gente conversa muito sobre isso e dá muito certo. Busca melhorar. Quando eu tô, de repente, num momento de fragilidade, eu falo, gente, preciso de uma reunião. Uma reunião é igual o AA, né? Vocês precisam me ajudar. Porque eu sou assim. Eu preciso do apoio da minha família. Sim. E eles estão sempre lá para me apoiar, assim como quando eles precisam também, né? Então, essa parte de trabalhar junto é delicada porque a gente precisa entender que existe um CNPJ, né? Precisa separar isso. Mas, graças a Deus, a galera, assim... KZL na veia mesmo, bom sabe? Demais. E todo mundo entendendo ali que precisa vestir mesmo, porque é o nosso sobrenome que tá ali. Com certeza. E essa frase nunca saiu da minha cabeça agora, cara. Que isso? Agora eu vou sonhar com isso. Pensou em moto, pensou KZL. Só a frase que elas estão falando ali só fica na minha cabeça. Pensou em moto, elas ficam falando do diferencial competitivo. Eu fico, pensou em moto, pensou KZL. É isso aí, pensou em moto, pensou KZL. Inclusive, entrando nesse gancho, eu queria saber de vocês também. Sobre uma virada de chave, né? Toda jornada, assim, durante esses 3 anos, igual o Fernando aqui comentou, sobre as dificuldades, os desafios ali que vocês enfrentaram. Mas, assim, uma virada de chave que vocês tiveram para sair de somente essa percepção de é só mais uma loja, para ser uma referência da qual vocês são hoje, né, em aprovação de financiamento. Qual foi essa virada de chave? Eu acho que é exatamente isso que eu falei anteriormente, né? A pessoa, às vezes ela acha que ela só foi reprovada. Fui reprovada e tal. Vai nas lojas, não tem aquele atendimento. Então, eu acho que a nossa virada de chave está também atrelada ao nosso atendimento de qualidade. Porque quando você conhece o teu cliente, você pode dar um suporte melhor. Então, existe, assim, essa riqueza de detalhes, ela facilita até o atendimento. Porque às vezes a pessoa chega já desacreditada, às vezes nem quer ir na loja, né? Então, assim, essa virada de chave é exatamente isso, é entender que não é só um cliente reprovado, é o atendimento, isso faz toda a diferença. Eu acho que isso é o primordial para a gente começar, para a gente ter um meio e finalizar uma venda. Bom. E é como eu falei, né? Quando a gente começa a pensar mais na necessidade do ser humano. Isso aí. E a gente faz tudo para que ele consiga realizar esse sonho. Porque a gente vê aquilo ali como um sonho, né? Que o cliente tem, que ele quer conquistar. Então a gente não vê ele só como o lucro. Não, é aquele cara que está entrando e vai dar o lucro para a gente. Não, a gente pensa primeiro em realizar o sonho daquele cliente, em ajudar. Então, a gente faz tudo. A partir do momento que o cliente entrou, sentou naquela cadeira ali, ele só não vai comprar moto se ele não quiser. Porque tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente faz. Igual eu falei no início, a gente dá um desconto, a gente diminui a nossa margem, faz um parcelamentozinho, alguma coisa para ajudar a gente vai fazer. Então, a maioria dos nossos clientes, teve até caso ali de 2 clientes, que a gente até fez uma filmagem, eu acho, no Instagram, e uma delas é uma cliente que comprou uma PCX e ela
ajoelhou na loja e orou a moto, né, agradecendo a Deus. E a outra menina comprou, novinha também, a tia foi com a mãe, oraram, pediram para orar e agradecendo. Não, sei que foi Deus, foi essa vitória, essa conquista, porque para eles era algo assim impossível e eles conseguiram realizar. Bom. Então, acho que o nosso diferencial é esse mesmo, é a gente fazer tudo que a gente pode para ajudar. E a gente não vê a pessoa só como alguém que vai dar um lucro para a gente. Mas a gente, em primeiro lugar, se põe no lugar dele e a gente quer ajudar a realizar o sonho. A KZL nasceu para isso, para ajudar as pessoas a realizarem o seu sonho. O cliente entra a pé e sai motorizado. Isso aí. A não ser que esteja duro, né, meu filho? Que aí também não tem como fazer milagre, né? Pra facilitar a tua vida, mas tem que ter... E não é só isso também, tem que ter né? um carvãozinho. A gente, como eu falei antes, a gente se especializa. Eu mesmo passei por um período de imersão em São Paulo, o Alan também, né? E, assim, sempre buscando o melhor para os nossos clientes, né? Então, tem que ter. O conhecimento é a base de tudo. Foram né? no G4? O Alan foi. Ah, o Alan foi? Legal. Foi. Legal. Também estive lá. Fiz 13 já perdi uma prata pra ele já. Meu Deus do céu, cara. Meu parceiro, os caras lá, eles não pegam leve, não. São bons, né? E também o mercado está muito carente de especialistas, né? Verdade. Então, isso aí a gente tira onda. Vocês não precisam de humildade. Ó, gente, vocês não precisam do G4, pelo amor de Deus. Contrata Souls. Contrata Souls. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu ia perguntar sobre o lance de financiamento, mas acho que ficou muito claro aqui sobre a transparência da empresa. Então, uma história de um cliente que marcou vocês até hoje. Algo que vocês olharam e disseram, caraca, eu acho que esse cliente aqui tem uma história absurda e eu preciso compartilhar isso. Nós temos, assim, muitas histórias, né? Cada cliente... Eu sempre falo com os vendedores isso. Quando nós fazemos as reuniões lá semanais, eu sempre falo isso, que nós precisamos lembrar que nós estamos aqui realizando sonhos. A pessoa vai ficar com esse carnê aí por 48 meses. Então, você vai impactar essa vida, né? E eles também nos impactam, né? Então, assim, eu tenho uma história lá de Nova Iguaçu, até recente, né? De um rapaz, ele tinha moto por aluguel e ele queria financiar. E não arrumava o nome de ninguém. Ele achava que o dele não ia, enfim. E aí ele entrou em contato com um de nossos vendedores. E aí o vendedor não desistiu dele. Não, mas será que não dá? Vamos ver com a tua mãe, de repente. Aí ele, poxa, mas eu não sei, eu fico constrangido de pedir minha mãe. E aí o vendedor falou assim, eu falo com a tua mãe, me dá aí o número dela. Aí falou com a mãe, conversou com a mãe, e aí a mãe falou assim, não, tá bom, mas como é que vai ser isso? Aí vimos lá, o nome da mãe aprovava, e ele queria uma moto assim, ele até falou, pode ser uma moto usadinha mesmo, né, pra não ficar tão alta a parcela, eu posso pagar até tanto. E aí o vendedor falou assim, tá bom, eu vou ver aqui pra você. E aí foi combinado o dia, ele foi com a mãe, e a mãe alinhou com o vendedor, falou com ele, ele quer uma usadinha, ele pode pagar até tanto, mas qual moto dá? Aí o vendedor falou assim, com esse parcelamento que ele quer, eu consigo uma moto 0 para ele. Aí a mãe falou assim, então você não vai falar que é 0. Deixa ele ir achando que é uma usadinha. E aí chegou lá no dia, nós botamos um laço pro cliente. Quando ele chegou, que ele viu que a moto dele era uma moto 0, não era usadinha como ele pretendia, nossa... Gente, foi assim, foi emocionante. Ele chorou, aí a namorada tava junto, chorou também. E foi uma festa, assim, foi muito bacana, sabe? Não por diminuir a moto nem nada, mas assim, acho que essa questão, esse cuidado do vendedor também, junto com a mãe, alinhando ali, aquilo foi incrível, sabe? Ficou bem marcado mesmo. Legal. Muito bacana isso. E sabe o que eu tô percebendo? A KZL é uma empresa que foca sempre no cliente. Sim. E isso é um máximo de diferencial, cara. Resolver problema, né? Resolver problema e entregar a mais do que o cliente espera. Isso aí. Porque às vezes a gente vai lá, né? Às vezes a gente... Não é nem... Porque a KZL, ela supra a expectativa, né? Às vezes, as empresas, elas não entregam nem o que você procura. E a KZL, ela entrega mais do que o combinado, digamos assim, né? Então, caramba, isso é muito bacana escutando de vocês, né? E a gente percebe porque a gente tá acompanhando vocês, né?
Hoje, vocês estão aqui conosco no Fire, né? É o que eu sempre falo, a gente não traz qualquer pessoa aqui. Não traz. A gente sempre estuda muito as pessoas, estuda as empresas que a gente vai trazer para cá, e vocês estão basicamente aglutinados ali nossos valores, sabe? O que a gente busca de empresa, o que a gente busca de empresário, e ver empresários construindo o que vocês construíram é muito bacana, é sensacional mesmo, é algo que eu gosto de conversar com o empreendedor, né? E assim, entrando nesse gancho, eu queria também entender um pouco dessa representação para quem compra a moto de vocês, né? O que representa para aquela pessoa que compra a moto de vocês? O que vocês querem passar para esses compradores? O que vocês querem transmitir para os consumidores de vocês? Assim, vou falar primeiro, tá? Eu tenho uma política lá na loja, a Viviane falou, né? Nós somos evangélicas, né? E a gente sempre entrega tudo nas mãos de Deus. E eu não vendo só para evangélicos, né? Eu vendo para qualquer pessoa que queira comprar o meu produto e aceite o tratamento que eu tenho a oferecer. E assim, todos os dias, nós fazemos uma oração inicial. E nessa oração eu sempre falo, geralmente sou eu que faço em Nova Iguaçu. E eu sempre falo com Deus o seguinte, que Ele traga os nossos clientes, que Ele dê condição para o nosso cliente, que Ele proteja o nosso cliente do acidente, sabe? Do assalto. Isso aí eu faço mesmo, todo dia. Eu peço a Deus isso. E assim, quando esse cliente chega, eu entendo que por ele ter realizado um sonho comigo, eu já estou impactando a vida dele. Só que isso se torna muito mais claro quando esse mesmo cliente ele volta 5 outras vezes para trocar de moto comigo. Isso vive acontecendo. Nós temos diversos clientes que já voltaram 2, 3 vezes, já trocaram de moto conosco, né? Então, assim, é a fidelidade mesmo do cliente com a loja, porque ele recebeu um bom atendimento, porque ele recebeu ele viu um atendimento humanizado, né? Isso faz toda a diferença. As indicações também, né? A gente recebe. Exatamente, muita indicação. Cliente que comprou, leva o tio, leva a prima, leva o irmão. E assim, nesse aspecto que eu vejo, assim, muitos clientes... Eu tive um lá que ele falou isso. Pô, eu sou, acho que motorista de ônibus, né? E, poxa, às vezes eu saio de madrugada, tem que vir a pé, não tem que comprar uma moto. Eu quero uma moto baratinha e tal, e ele comprou. E aí ele falou isso, poxa, a melhor coisa que eu fiz, porque, né, a gente fica dependendo de condução, não tem. E as pessoas também, a condução tá muito difícil também. As pessoas, a pessoa trabalha o dia todo, aí volta de noite, ônibus lotado, trem lotado. Então aquilo ali é uma liberdade, é um alívio que dá para a pessoa saber que conquistou aquele bem e, poxa, pode ser um pouco mais tarde, né? Quem trabalha lá para baixo, tinha que acordar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus de moto, já pode sair umas 6, né? Então, eu acho que aquilo ali traz, assim, uma satisfação muito grande para o cliente e para a gente, em saber que a gente conseguiu proporcionar isso, né? Uma qualidade de vida para a pessoa, né? Então, eu acho que é por aí. É uma experiência, né? Não acho é que só moto. viver aquela experiência da compra na KZL. Exato. É uma experiência. É igual quando você pega um sorvete de sabor novo e fala, é isso, entendeu? É uma experiência comprar. Os nossos vendedores que têm moto, todos compraram conosco. Até porque senão vai ser demitido, né? Não, é porque assim, pela assistência, não, você vai conseguir, né? É fantástico. Todos eles. Uma coisa que eu vejo assim que vocês fazem, né? Vocês não vendem só moto. Vocês vendem uma liberdade, vocês vendem oportunidade, né? Principalmente pra aquele cara ali que quer empreender, quer sair do CLT, o cara quer... Pô, eu tô cansado dessa vida aqui todos os dias, pegando trem, pegando ônibus lotado, aquela coisa toda. Então, o que eu posso fazer pra eu mudar de vida? Então, vou na KZL comprar uma moto, eu vou entrar no aplicativo, o que eu posso fazer? Então, vocês dão até uma orientação, uma oportunidade para esse cara mudar de vida. Então, assim, eu acho que isso é muito incrível, né? Tem até um caso sobre isso, porque assim, a KZL, eu costumo falar, nós falamos que nós somos amigos dos motoboys, né? Então, assim, tinha um rapazinho, né, CLT, trabalhava, ele falou, vê se aprova uma moto aí pra mim, que eu quero trabalhar como motoboy para ter liberdade, né, inclusive financeira. Eu falei, se
Se você fizer tanto por dia, você consegue pagar essa parcela aqui rapidinho, a primeira e a última. Eu explico, eu abro o meu aplicativo de financiamento e falo, ó, se tu puxar a última e tiver essa parcela, você tem aqui quase 80% de desconto. Então, assim, nós somos amigos mesmo dos motoboys. E aí, esse cliente, ele chegou falando isso lá, e o nome dele, ele era novo, o nome dele não tava, assim, o CPF tava meio limitado. Aí eu conversei com ele, falei, olha só, segura mais um pouquinho, faz isso, isso e isso. Daqui 2 meses você volta. A gente vai continuar tentando. Não dá o CPF para mais ninguém, porque você vai ficar tentando em outras agências, o pessoal vai fazer besteira com o teu CPF. Ele me ouviu, voltou. Quando ele voltou depois, que ele fez tudo o que eu pedi para ele fazer, porque a gente também dá uma dica ali do cliente, o que ele tem que fazer, a gente conseguiu a aprovação. Ele levou uma Bros 0. Bom, isso foi em 2024, olha só. Então, assim, ele conseguiu comprar uma Bros 0 km, o menino tinha 20 anos, sabe? Sem entrada, então, poxa, muito legal. E ele fala pra mim, assim, tem até ele lá no Instagram, ele fala, pô, minha moto tá aqui, ó. Você que me ajudou, né? Então, assim, mudou também a vida do menino, sabe? Isso é legal demais. E quando eles estão em dúvidas, né, assim, que vai lá e fica, mas a parcela, os nossos vendedores, inclusive, eles orientam, fazem essa continha, ó, você vai trabalhar no aplicativo, ou então, você precisa fazer tanto por dia para você pagar essa parcela suave e tal. Já faz um cursinho de administração ali isso, pra aí ele. a pessoa já fica, porque às vezes vai meio com medo e tal, aí... Isso aí também ajuda muito. E depois eles contam, pô, cara, bem que vocês falaram, olha, tô fazendo, tô conseguindo, dá para pagar e tal. E isso é muito bom, né? Saber que a gente está ajudando de alguma forma, né? As pessoas. Isso é porque importante. hoje em dia, porque querendo ou não, a galera tem medo, né? Quando fala de conta, a galera assusta. Vou dormir com esse barulho. É por isso que a galera fala, empreender dormir no barulho, porque toda hora tem uma conta pra pagar. Mas não adianta, se quiser mudar de vida... Dá o passo que papai do céu dá o chão. É isso aí, exatamente. É desse jeito. Às vezes é preciso, fazer uma viagem pra Paris, pra Roma. Pra Roma, Coliseu. Tem um problema na porta do Coliseu. Tem que ter uns Umazinha por problemas. ano, pelo menos. É isso aí. E falando de medo, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente deve ter o quê? 1h e quanto de live aí já? 1h20 de live, a gente vai caminhar agora. Fazer uma pergunta pra vocês. Você põe a sua opinião e depois ela põe a dela, pode ser? Ou vice-versa. Mas eu quero ouvir das duas. Um conselho pra uma mulher que quer empreender hoje no Brasil e tem medo. Começa, então? Pode ser você. Então, meu conselho principal é pra você que é mulher, vou até olhar pra câmera. Isso, puxa o microfone pra perto. Você que é mulher, né, assim como eu, quer empreender e olha pro lado, olha pro outro, se vê sozinha, não importa o tamanho do teu empreendimento, você precisa focar em não desistir. Não desistir e entender que é como ele falou aqui, bota os pés que Deus dá o chão, sabe? Sempre confiante em Deus, independente de religião. Isso aí é o primordial, é saber que Deus está contigo, Ele vai te ajudar, mas você precisa agir. Então faz o que estiver ao teu alcance e vai dar certo. É isso aí. E você, Viviane? O que você tem a dizer, Viviane? Isso eu também penso assim, a gente, pra mulher, tudo é mais difícil, né? São muitas coisas, assim, igual no meu caso, eu tenho 2 filhos, então eu não trabalhava, eu estava um tempo fora, só em casa, cuidando das crianças, da casa. Então eu sempre falo isso para a Thalita. Thalita, é complicado, porque a gente trabalha fora, a gente empreende, a gente tem casa, tem marido, tem filho, então é tudo mais difícil. E a gente às vezes fica meio com medo, mas será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Então acho que a gente tem que focar realmente, meter as caras, não tem um conselho, não tem... Se pensar muito, não tem uma receita, a gente não né? faz. Se a gente ficar pensando muito, a gente não vai fazer nada. A gente vai querer desistir todo dia, toda hora, quando vem um problema. Então a gente tem que meter as caras. Eu acho que o ponto principal é decidir mesmo e começar.
e depois as coisas vão dar certo. Vai Com ajeitando, certeza, né? Consistência e disciplina sempre. Isso E aí, aí. você tem mais alguma pergunta pra fazer? Vamos caminhar. E assim, eu tô gostando pra caramba do Bom demais, papo, não é? Bom demais, Bom pra rapaz. aprender. Eu não sei quem não pegou papel e caneta pra aprender um pouco O bom com que, esses o bom que é o empreendedores. que eu sempre digo, o vídeo vai ficar salvo, já viram uma videoaula, você pode assistir quantas vezes você quiser, então Não, cada episódio aqui, né, cara, se fosse com... dá pra montar um compilado, cara, entendeu? olha só, Algumas áreas pode de montar uma empreendedorismo. mentoria aqui. Depois a gente junta todas, Junta cada um depois a pouquinho. gente junta todas as informações e vende uma mentoria. É isso aí, é isso aí. Ó, antes de a gente finalizar, até porque a gente não pode finalizar não, pô. Que isso, a gente tem que deixar um recado ali pra galera. Vai A deixar. gente tem que deixar um recado ali pra galera, porque onde que eu posso encontrar... Se eu quiser comprar uma moto agora, será que consigo essa hora? Claro. Olha só. Com certeza. 8h30 da noite? 8h30 da noite A eu... KZL não para. 24 horas. Tem sempre Então, ó, alguém de plantão. 24/7. Cara, se você quiser comprar a sua moto, a gente vai deixar aqui ó, o número na descrição, tá? Pra você entrar em contato com a turma lá da KZL, com o comercial. E eu tenho absoluta certeza que você vai entrar a pé e vai sair motorizado. Porque pensou em moto... Pensou em KZL, É não erra. isso, cara, não tem como. E ó, anunciar pra vocês também que a KZL agora é nosso parceiro oficial, Isso aí, né, patrocinador oficial cara? É Fire. isso aí, ó. E agora, além disso, além de você, para você encontrar também a KZL, além da descrição, você pode entrar lá no nosso Instagram, porque a gente vai ter um destaque lá de parceiros e a gente vai deixar lá o link deles para vocês entrarem em contato, tá? Agora vai ter um feirão? Feirão, Sexta, sábado e domingo, dia 27, 27. 28 e 29. Então, se você não garantiu, se você ainda não pegou a sua moto, essa é a sua oportunidade. E também, se você já tem, né? A pessoa também às vezes já tem a moto. Vai Quer lá trocar, trocar. quer trocar, quer pegar uma Nós melhor, né? compramos a moto, Se quiser pode vender comprar. também pra gente, a gente compra também. Sabe? É Se- isso aí. Se precisa vender, eles É o paraíso compram. das Se motos. precisa comprar, eles vendem. É se isso você aí. quiser reciclar tua moto, eles também reciclam. aí. Então, ó, É chama a KZL. KZL, porque se você pensa em moto, você tem que chamar os caras porque eles são diferenciados. E agora, qual é a novidade que a gente vai contar pra eles, pra nesse feirão? Nesse feirão, tu quer contar ou eu conto? Quer que eu conte? Então eu vou contar. Ou deixa elas contar? É melhor, não é? Você consegue ou não? Consigo. Então, é melhor, porque aí você vai ouvir da boca de uma das donas. É isso Que a gente aí, vai eu entregar vi uma diretamente condição das donas. especial pra quem for pelo Fire. Então, nós vamos liberar aqui, pela nossa parceria, né? Por esse novo patrocínio aí, nós vamos liberar um cupom bacana. Olha aí. Cliente, né, que vier direto aqui da indicação do Fire vai ganhar aí um capacete e um tanque cheio. Eita! Chegou, Olha, detalhe, comprou, ganhou. gasolina hoje em dia tá cara, hein? Tá bem cara. Gasolina está cara. Põe cara nisso. Rapaz. Mas chegou, é cliente do Fire, vem na KZL, comprou a moto, garantiu capacete e tanque cheio. Eita, até eu vou lá garantir o meu, hein? Só aí. esse cupom já passou de R$500 brincando. Ah, é, com Então um certeza. capacete aí, você vai botar um capacete hoje em dia é mais ou menos R$200. Pra encher um tanque hoje em dia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, melhor nem falar. Poxa vida, se for A gente pra comprou a fazer, ilha. for pra fazer cálculo, vai ficar igual a Nazaré aqui, ó. Vira o Vorcaro lá e Daniel Fora que não Vorcaro tá e compra a durando ilha. nada, né, gente? A gasolina, Gasolina meu Deus. acaba rápido. Ah, é Mas verdade. até que moto é mais econômica. Mais Tem econômico. essa... Aí já é um outro nicho, né? A É pessoa outro que tem nível. carro, ó, vem pra moto. Tá melhor. Ó, verdade, agora pra gente finalizar, pro nosso querido Fernando aqui finalizar esse podcast incrível, com essas duas empreendedoras incríveis, a gente sempre faz aqui com todo convidado, que é o quê? Qual mensagem que vocês deixariam pro mundo caso fosse o último dia de vocês aqui na Terra? Então, eu gostaria que vocês olhassem. E para o ímpar aí, quem vai primeiro? Vai agora. Viviane vai primeiro. Ó, olhando para aquela câmera lá, ó, você vai deixar o seu recado pro mundo como se fosse seu último dia na Terra. Caprichem. Então, pessoal, meu recado para você que está nos assistindo é que você viva a sua vida intensamente, viva sem nenhum arrependimento, faz aquilo que você tem vontade. Se você tem algum sonho para realizar, que você realize e não deixe nada para depois, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Uau.
É isso. Acho que deu ruim pra mim. Né? Jogou pressão pro teu lado, hein? O meu recado é viver também intensamente, né? Acho que eu, como uma das pessoas mais intensas que eu conheço, é o que eu posso desejar e o mais incrível disso é você ter sempre Deus, né, em primeiro lugar. Então, você que está me assistindo aí, se hoje fosse o meu último dia na Terra, acho que essa seria a mensagem que eu queria deixar, que você construa um legado baseado aí nos caminhos do Senhor, né? Acho que isso é o mais importante. Bom demais. Muito bom, muito bom. Ó, gente, Fernando aqui vai finalizar, mas eu quero, da minha parte aqui, agradecer imensamente pela presença de vocês. É muito importante trazer empreendedores para cá, pessoas que estão construindo, até porque esse é o nosso lema, né? Isso aí. Conversas reais com quem constrói. Conversas reais com quem constrói. Então, vocês são mulheres empreendedoras que estão construindo do zero e não param de construir, né? Então, eu quero agradecer a presença da Thalita e eu quero agradecer a presença da Viviane, que são empreendedoras sensacionais. Isso aí. Eu quero agradecer também o tempo de vocês. A gente sabe que é difícil poder tirar um tempo na agenda depois de um dia cansativo, corrido, para poder vir para cá, se disponibilizar, gravar. Tem toda uma pressão ali, às vezes a gente quer chegar em casa, quer descansar e etc. Então a gente agradece de coração, tá bom? O tempo de vocês. Muito bom, aprendi bastante, acredito que a turma em casa também vai aprender bastante. E é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Pontuar mais alguma coisa? Foi muito bom estar aqui com vocês também. A gente gostou bastante. Espera mesmo que tenha passado, né? E aí o pessoal já sabe, né? Não pode esquecer. Pensou em moto, pensou KZL. Com certeza. E vai ganhar um capacete tanque cheio. É isso aí. Então, galera, esse é o Firecast, Conversas Reais com quem constrói. Tamo junto, até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Foi. E aí, vocês gostaram?